Quais são as possibilidades de um personagem, né, na escrita de uma história? É sobre a história que, que eu estou escrevendo em formato de roteiro de cinema, chamado Monsieur Verdux, As Escuras. São todos personagens que vão aparecendo. A ideia é reutilizá-los, fazê-los encontrarem de novo e desenvolver uma profundidade desse personagem. Então, o primeiro personagem que aparece é o motorista do ônibus. Monsieur Verdux, As Escuras. Aparece o motorista do ônibus fumando um toquinho de cigarro, olha o relógio, joga o cigarro, pisa no chão e olha as pessoas se aproximando para pegar o ônibus. Isso na rodoviária de São Manuel. Aí aparece o Monsieur Verdux. É o personagem que dá título ao filme, à história. É um deficiente visual. O motorista pega a passagem, entrega ele de volta, a passagem é numerada. Aí ele sobe as escadinhas do ônibus e vai andando pelo corredor, tem já um homem sentado. É sobre esse personagem que eu quero falar. Esse cara chama Demian. E ele está sentado no lugar da passagem numerada do deficiente visual. Que chega e nota, e ele está comendo um biscoito que faz barulho, sabe? Biscoito de polvilho. Então o Verdux percebe que tem alguém sentado e fala: olha, desculpa, o senhor está sentado na minha poltrona. A passagem é numerada, dá uma conferida, por favor. Aí o Demian fala: não, eu estou sentado no lugar certo. Tenho certeza. Posso dar uma olhada na passagem do senhor? A Verdux entrega, ele pega a passagem e troca a passagem que está na mão dele para outra. Que horas são? Hã? Que horas são? 10 para as 11. 10 para as 11? 10 para as 11. Ah, então você está aqui. A pilha está certa? Você tem que levantar cedo? Hã? Você tem que pôr para despertar? Não, Ah, eu estou só acertando. Eu pus para 7 horas que eu ponho para ele. certo. Essa madrugada ele levantou às 4. Não sei. Bom, tchau. Tchau, boa noite. Então, eu criei um personagem logo de cara, trapaceando o protagonista. Com a passagem. Ele troca e fala: olha, a sua é 32. É mais para trás. Se precisar de ajuda, eu te ajudo. Qualquer coisa eu pergunto para o motorista. Aí o Verdux continua andando e o Verdux sabe que foi trapaceado, né? E senta na poltrona um pouquinho mais para o fundo. Aí o que acontece? O ônibus vai até Botucatu. Em Botucatu entra outra personagem que é a Ellen, um personagem muito importante. Aí ela entra no ônibus, né? Senta lá e ela discutiu com o namorado. É uma coisa muito sensível, que ela está muito confusa. E pelo temperamento dela, ela achava que estava certa e ela percebe que ela não está muito certa. Então, o ônibus continua indo para São Paulo, parando nas cidades do interior. Aí o Demian, que é esse personagem que trapaceou o Verdux desceu em Botucatu. Então saiu de São Manuel, o Verdux entrou no ônibus em São Manuel, o Demian já estava sentado lá no lugar dele. Aí ele sentou num outro lugar, né? E em Botucatu ele desce o Verdux. O Demian continua indo, né? Com o ônibus. A Ellen entrou em Botucatu. Aí a Ellen tá meio chorando, o Demian puxa papo com a Ellen, pergunta se pode ajudar, diz que é assistente social, tudo bem. Aí, de repente, tem uma parada em Tietê, numa outra cidade. Aí a Ellen desce para comprar uma garrafa d'água e o Demian desce junto, atrás dela, dizendo que ia no banheiro. Aí a Ellen vai comprar a garrafa d'água e aquele lugar não é para parar, né? Não é para parar. Então o motorista fala: olha, não é para parar, se demorar eu vou embora sem vocês. Sem você, né?
Aí o Demian desce e fala, eu vou no banheiro. Ele fala, tem banheiro aqui. Ele fala, tá quebrado. Ele vai lá, nem entra no banheiro, ele olha a Ellen, tá demorando, ele volta e fala pro motorista, ela me avisou que pode ir, que ela vai ficar nessa cidade aí. Vamos embora, motorista. Aí o motorista vai embora. A Ellen fica lá em Tietê. Então o Demian aprontou 2 vezes. É um trapaceiro. Então o que a gente imagina? Que vai acontecer mais alguma coisa, o Demian vai trapacear alguém e alguém vai entregar ele. É uma ideia. Então, na continuação da história, eu fiquei pensando também que o Demian, o Verdox, ele é um deficiente visual, que ele frequenta grupos de ajuda, seja de alcoólatras, alcoólatras anônimos. Como terapia em grupo de psicologia, do posto de saúde, ele frequenta, né? Porque ele gosta de ficar ouvindo as pessoas, ele é um ouvido na cidade. O Verdox é um cara extraordinário, né? E acontece que eu imagino que o Demian vai estar lá na terapia em grupo, mais para frente, e vai falar que está sendo muito difícil para ele, que a vida inteira ele foi uma boa pessoa e ele está se esforçando para fazer algo ruim para compensar isso, para que ele é um capacho, então ele precisa mudar. E ele está se esforçando a fazer isso. Entende? Essa é uma possibilidade para o Demian. A gente vê-lo que ele é uma pessoa boa, que ele está fazendo a maldade, depois ele se arrepende. E ele fica muito arrependido, mas ele está tentando controlar isso. É um experimento que ele está fazendo. Na terapia em grupo ele vai falar isso. E o Verdox vai estar lá escutando, né? Bom, essa possibilidade o Verdox iria reconhecer o Verdox, né? Talvez o Verdox esteja chegando, talvez o primeiro dia da terapia, o sujeito está falando e o Verdox está ali tomando água, alguma coisa, está andando no ambiente, né? Para ele não ver o Verdox, né? Essa é uma possibilidade. A outra é que existe um grupo de teatro na cidade de Botucatu e a Ellen é uma atriz, né? Então, eu pensei até que o Demer poderia ser um cara que conhece a Ellen, tem inveja dela, tem raiva, porque ela é muito metida. Ela estava virando famosa como atriz e ela decaiu e voltou para a cidade. Então, tem o namorado dela e tem um grupo de teatro. Então, esse sujeito pode ser conhecido e ferrou ela de propósito, né? Ou o Demer pode encontrar o Verdox e pedir desculpa e falar que ele fez isso, queria pedir desculpa, que a passagem do ônibus, entendeu? Alguma coisa, para mostrar esse grupo de apoio, né? Então, esse personagem Demian é um personagem do Hermann Hesse, né? Então, quando eu coloquei Demian, sei lá, o inconsciente estava jogando. O Demian é um dos livros, né? Eu li O Lobo da Estepe, Siddhartha. O Demian eu já li, mas não gravei audiolivro. Bom, registrando a ideia. Mais uma, porque eu terei um vídeo agora que eu tinha registrado. Eu tenho gravado coisas que não tinham a ver com conteúdo e talvez expusesse alguém. Eu mostrei, né, uma ideia. Não falei nomes, mas... Então eu acabei apagando. Então eu vou voltar. Tem um ator famoso que vai representar em Botucatu uma montagem de teatro do Plínio Marcos. Por uma questão de um político, uma coisa lá, e esse ator vai fazer tipo só a estreia de um personagem. E daí, uma semana antes, desmarca, ele não vai vir. E daí um outro ator fala assim, mas grande coisa esse cara aí, eu posso fazer o papel dele como ele faria assim. E daí a gente troca o ator e põe o outro. Só que o outro ator famoso é completamente diferente dele, é um ator negro, né? Um galã, assim. E o outro é branco, a idade é diferente, mas ele fala, ele faria assim,
o personagem. E daí quando ele faz assim, a gente coloca o próprio outro ator fazendo. E o pessoal fica assim, nossa, cara, você ficou igualzinho a ele, né? Pô, você vai fazer o personagem, faz desse jeito, cara. Nossa, que atuação. Eu achei que eu tava vendo o próprio cara. E volta a ser ele de novo, né? É uma cena que eu quero colocar também. Que poderia ser o Demian, entendeu? É isso que eu quero dizer. Eu coloquei alguns personagens, mas esses personagens eu vou reinvestigá-los para as ideias. Então, esses personagens que a gente já viu, o desafio de escrever essa história do Verdux é assim. Nós não sabemos, nem eu, e vou criando e vou esculpindo, modelando, né, a história. Para registro, né? Acabei de... Para não esquecer, porque eu tenho que escrever essa cena. Ah, a última cena que eu tô falando. Eu escrevi uma cena do Verdux, que eu tenho que escrever a próxima agora, que ele contrata uma secretária, alguém, para ela. Só que é o seguinte, ela não sabe que ele é deficiente visual e ele atende a porta e força ela, sem ela o ver, força ela a colocar uma venda e entrar na casa dele. Ele inverte a situação. E daí ela vai embora e ele aceita ela, né? Aprova ela, porque ela vai numa entrevista de emprego. E ele aceita ela. Então eu tenho que fazer ela voltando no dia seguinte e ele abrindo a porta e ela vendo que ela é deficiente visual e conversando, né? Porque era muito suspeito o Verdux fazer uma coisa assim com uma candidata a emprego tão jovem para ser secretária dele, né? Depois ele vai ser tipo um detetive. Então vai ser interessante. E ela é bem jovenzinha, tem 16 anos. Então eu tenho que escrever essa cena dela no dia seguinte, ele abrindo a porta e ela vendo ele agora entrando no lugar onde ela tinha entrado vendada. Ele precisava entender o que era confiança. Ele colocou ela no lugar dele. E outras já tinham passado por esse teste, ela vai perguntar, né? E logo de imediato não quiseram, foram embora, porque é muito esquisito isso. Ela submeteu a isso tão jovem e para a história, para o Verdux era a pessoa que ele queria, por uma questão empática, né? Difícil, essa história do Verdux eu vou ficar o tempo todo jogando bem mal, situações que a pessoa é má, depois a gente vê que ela não é má e isso e que é uma interpretação errada. Esse é o exercício de criar esse clima londrino, meio Agatha Christie, meio Hitchcock, do Monsieur Verdux, As Escuras.